Depois este material vai ser disponibilizado tanto para os clientes. A gente vai ter na nossa CRM for You, que é a nossa plataforma da nossa universidade corporativa, como também no YouTube da CRM Educacional, tá? Então, a gente vai disponibilizar esse material posteriormente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou responsável pela área de sucesso do cliente aqui da CRM Educacional. E hoje a gente está muito feliz em realizar esse webinar, então queria agradecer os clientes e os demais convidados que estão aqui conosco pela presença, e especialmente a Suzana, o Jean, da Zenvia, que mais uma vez estão nos prestigiando aí, e são os nossos parceiros aí, que a gente tem feito algumas coisas super legais, e a gente vai poder falar hoje um pouquinho sobre algumas boas práticas, né, da utilização do WhatsApp para captação. Então, Suzana, Jean, obrigada pela presença de vocês, e peço, né, a Suzana, que vai participar desse bate-papo conosco hoje, que se apresente aí para a gente. Obrigada, Michele. A gente também está super contente. Eu já vou falar em nome do Jean também, que a gente está bem animado aí com a parceria, né? Agradeço o convite da gente ter a oportunidade de falar não só com vocês, mas também com os clientes de vocês, né? E só me apresentando, então, eu sou a pessoa responsável pela estratégia de alianças dentro da Zenvia, né? O Jean, que está aqui com a gente também no call, ele é responsável por marketing da nossa estratégia, né? E aí, recentemente, a gente fechou uma parceria com a CRM Educacional, onde a gente teve a oportunidade de integrar a nossa camada de comunicação dentro da plataforma, né? Com a plataforma aí de vocês. Então, isso é muito legal, assim, porque acaba oferecendo dentro do portfólio, né, que já é existente da CRM Educacional, outras opções de interface com o cliente aí, que são essenciais, né? Ainda mais nesses tempos agora de pandemia, enfim, a gente precisa ter com o nosso cliente aí uma interface de comunicação bem favorável, né? E ter essa experiência bem proveitosa, né? De ambos os lados. Então, super obrigada. A gente preparou um contexto aqui para passar para vocês, né, que são bem interessantes aí relacionados. A gente vai estar muito focado hoje, na verdade, ao processo de captação de alunos, né, que é o dia a dia de vocês. Acho que nesse assunto aí vocês podem me ensinar muito mais, né, do que eu para vocês. Mas a ideia é entender como o WhatsApp, né, pode ajudar vocês aí nesse processo de captação de alunos, tá? Não sei se eu já posso começar, Michele, você quer fazer uma pergunta? Vou te pedir para já ir colocando os dados, e aí eu quero só contextualizar para o pessoal, tá, gente? A gente combinou um bate-papo, a gente fez um brainstorm antes, assim, de algumas coisas, até com base em algumas solicitações que a gente havia recebido. A Suzana vai compartilhar conosco, mas fiquem muito à vontade para irem colocando as perguntas de vocês no chat, tá? Eu já tinha selecionado algumas perguntas com base no que a gente vem conversando com os nossos clientes, mas esse webinar não é exclusivo para clientes, então fiquem muito à vontade, os demais convidados, para colocarem perguntas também no chat, que a gente vai tentando atender todas. E caso por algum motivo não dê tempo da gente responder todas as perguntas, a gente vai anotar. Eu estou com o meu time aqui nos apoiando também, a gente vai anotar todas as dúvidas e a gente se compromete em responder, enviar posteriormente, seja pelo e-mail, enfim. Então, fiquem muito à vontade para ir colocando as dúvidas de vocês, tá bom? E aí a Suzana vai começar apresentando para a gente aqui algumas informações, né? Então, fique à vontade, Suzana, tá contigo. Obrigada, Michele. Bom, a gente pegou algumas informações, né, que pudessem também embasar a importância da gente ter esse link de comunicação, né, com os alunos, né, com os possíveis alunos aí. Então, só para contextualizar, no mapa geral, a gente pegou o número de matrículas que a gente tem no Brasil. Esse dado é um dado que vai até 2018, né, no ensino superior, comparando também com o EAD e presencial, né, a gente tem obviamente, aí uma aderência no presencial, não agora exatamente, né? Mas a gente tem uma aderência no presencial que ela é muito alta, né? A gente está falando aí de
6 milhões, um pouco mais de 6 milhões de matrículas, né, no presencial, e comparado aí com mais ou menos 2 milhões de matrículas no EAD. Como esse dado é de 2018, né, e a gente está passando por um período aí diferenciado, né, e obrigatoriamente ter essa questão do EAD, é bem provável que esse dado, finalizando esse ano, ele tenha um crescimento, né, na parte do EAD também é uma queda aí inevitável no presencial, mas eu acho, né, que esse tipo de ensino, ele está acabando, ele está ficando híbrido, né, eu acho que para os dois, não sei se acho que tem alguém com o microfone ligado, não estou me ouvindo. Então, eu acho que as instituições de ensino, elas têm aplicado também modelos que são híbridos, né? Então, é bem provável que essas linhas aqui, elas tenham uma aproximação maior conforme os anos vão passando, né? Sim, e inclusive eu tenho aqui um spoilerzinho para dar de uma informação do mercado que a gente tem referente a este momento de pandemia, de fato. Se a gente analisar entre abril e junho, a gente tem percebido aqui, pelas informações que a gente tem na CRM, que o número da conversão em relação a inscritos completos e matriculados, que são, né, a inscrição completa é aquele que de fato finalizou a etapa da inscrição na ficha de inscrição para graduação, ele está, em média, 8% menor do que o mesmo período do ano passado. Só que se a gente faz essa análise separando presencial mais semipresencial versus EAD, o cenário que a gente tem percebido é que a conversão de inscritos completos para matrícula para o presencial somado com o semipresencial, ele está 11% abaixo, enquanto o EAD aumentou, pelo menos até agora, em 2%. Então, esse gap, como é de se esperar no momento de pandemia, ele está muito relacionado ao presencial. E aí, quem já tinha um EAD mais forte está realmente direcionando todos os esforços para o EAD, né? E porque, de fato, a captação presencial ela não tem tido bons resultados entre abril e junho deste ano em comparação com o ano passado. E aí é legal a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente analisa, se a gente pega os dados aí do MEC, a gente pega os dados do SEMESP, por exemplo, que são referências em relação aos números do ensino superior, a gente tinha até então um dado de que o perfil do EAD, falando obviamente de maneira muito generalizada, ele era um público um pouco mais velho. E agora com a pandemia, está mudando um pouco o cenário, né? E aí eu acho que você tem alguns dados também, né, Suzana, sobre esse nosso perfil de aluno de graduação e de pós-graduação e a utilização deles em relação às mídias sociais, porque mais do que nunca, no momento de pandemia, isso se torna ainda maior, a utilização se torna ainda maior, né, Suzana? Exatamente, Michele. Então, eu trouxe aqui também, né, para compartilhar e para ilustrar, né, qual que é a aderência desse público, né, com esses dados que a gente passou, por faixa etária, na interação que eles têm com redes sociais, né? Então, isso é legal também para a gente poder avaliar. A gente tem uma crescente, né, um pico, na verdade, aí que vai entre 25 e 34 anos, que vai exatamente nessa faixa etária que você falou, Michele, caminhando aí para uma segunda graduação ou para o curso de pós-graduação, né, que feita a primeira, enfim, a gente tem um pico aí maior nessa faixa etária, né, que já tem essa graduação, caminhando para a graduação executiva, né. Depois a gente tem uma queda menor aí, óbvio que a gente está falando aqui de aderência ao Facebook, a rede social, mas isso também ilustra o quanto essas faixas etárias estão aí conectados, né, ou confiam nesse tipo de comunicação via rede social, ou, enfim, eletrônica, né. Eu trouxe também o mesmo dado aí voltado para o Instagram, né? Então, a gente também tem essa faixa etária de 25, 34, que tem esse pico maior, né? Mas aí é uma crescente também. E depois, conforme a gente vai mudando aqui de caixa, a gente vai diminuindo essa aderência, né? Não quer dizer que é menos atraente, mas tem essa faixa etária que realmente tem uma facilidade ou uma dependência maior desse tipo de comunicação, tá?
Pode falar, Legal, Michelle. deixa eu te aproveitar aqui e fazer uma pergunta, Suzana. Afinal de contas, conta pra gente que é uma coisa simples, mas que vira e mexe rola uma confusãozinha, né? Quando a gente fala de Facebook, quando a gente fala de WhatsApp, quando a gente fala de Instagram, o que que isso tem a ver um com o outro em relação às empresas? Porque em relação, acho que às mídias sociais, as formas de comunicação, todo mundo sabe. Mas existe uma relação corporativa mesmo, né? Conta pra gente, por favor. Exatamente. Na verdade, o ponto comum é o dono, né? Então, a gente tem aí o Facebook como a empresa que adquiriu, né, o Instagram e o WhatsApp também, e justamente para ter essa parte, né, essa interface, na verdade, uma camada de comunicação adicional à que existia o Facebook, né? A gente sabe que o maior tráfego de informações hoje, ele é online, né? Se a gente for falar em empresas que são detentoras de informação, e isso vale, assim, um mundo de dinheiro, né, Michele? Isso hoje, o bem mais valioso que as empresas têm realmente é a informação. Então, falando um pouco disso, essa estratégia que o Facebook teve de adicionar, né, de adquirir aí empresas onde tem um volume de informações que é muito alto, acabou aí sendo empresas do mesmo grupo, né, hoje. Então, o WhatsApp é uma empresa adquirida pelo Facebook e faz parte do processo de aprovação, de aquisição de números, que eu vou explicar também para vocês aqui, seguindo o papo, tá? Legal. Então, agora a gente explicando isso, pessoal, a gente quis trazer isso, porque às vezes a gente fala, você precisa, para utilizar a notificação de WhatsApp na régua de comunicação no CRM, você vai precisar aprovar o template, a mensagem pelo Facebook. Aí, às vezes, a gente ouve, né? Mas o que que o Facebook tem a ver com o WhatsApp? Por isso, de fato, inicialmente, né? O WhatsApp era uma empresa independente, foi adquirido pelo Facebook. E aí, o nosso papo hoje é focado no WhatsApp. Então, algumas perguntas que eu ouço, Suzana, que eu vou trazer para você contar um pouco mais dessa história para gente. Vamos lá, Tá? tá bom. Então, a gente queria entender um pouquinho mais o seguinte. Primeiro, qual a forma, né, que o WhatsApp pode ser utilizado para ajudar na captação dos alunos das instituições de ensino, especialmente num momento como esse, se torna ainda mais relevante? E também que depois você conte um pouquinho para a gente dessa história. Ah, por que que eu tenho que aprovar um número? Por que que eu tenho que aprovar o template? A gente aqui, eu até faço um parênteses, que na CRM Educacional a gente demorou a fechar uma parceria porque a gente estabeleceu que a gente não fecharia nenhum tipo de parceria com uma empresa que não fosse autorizada, né? Por quê? Porque a gente não quer que os nossos clientes tenham qualquer risco em relação, inclusive, à credibilidade da marca. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente também, por favor. Legal, legal, Mi. Eu separei aqui alguns casos, né, alguns exemplos, né, seguindo a tua primeira pergunta, então, ou sugestão, de como como o WhatsApp poderia ser utilizado especificamente para a área de educação, né? O WhatsApp, a gente tem hoje uma aderência no país que, se eu não me engano, passa de 90%, né, como ferramenta de comunicação genérico, tá? Não exatamente para business, mas a gente tem aí quase que cada usuário de celular, né, móvel no Brasil, utiliza o WhatsApp também. Então, a gente realmente tem o WhatsApp como uma ferramenta muito poderosa de comunicação, de aderência, de recebimento e de retorno, né? Muito rápida, diferente, talvez um pouco do SMS, né? Que hoje ele está muito mais voltado para notificação do que para uma conversa em si, porque o WhatsApp tem features que facilitam, né? Então, se o usuário visualizou a informação, o tipo de mídia que você pode enviar, tem algumas diferenças aí que acabam agilizando o processo da comunicação, né? Então, a gente separou aqui como exemplos, tá, Mi? Alguns casos, né, para educação, como eu estava falando. A gente falou, né, no começo que esse call, ele é voltado para a captação de alunos, então aqui nada mais justo, né, a gente colocar o principal como o recrutamento de alunos, né? Então, a gente colocou aqui publicação de números do WhatsApp no site da instituição, porque aí tem a parte do atendimento, os pais também podem participar da conversa personalizada, enfim, fica uma coisa mais, um atendimento mais personalizado, né?
Notificação e confirmação de inscrição, né, e aprovação também. Eu vou mostrar na tela como fica essa conversa, né, numa conversa de WhatsApp. Confirmação de pagamento e de mensalidade, né? E aqui tem uma observação bem importante que todo mundo também pergunta, né, Mi? O WhatsApp tem a ver com a tua outra pergunta também, né? O que pode e não pode. O que o WhatsApp permite, né, que a gente possa enviar de mensagens? Efetivamente, o WhatsApp não permite mensagens de cobrança, né? Mas o que é diferente de você ter uma confirmação de pagamento, né? E também ter aí uma solicitação vinda do cliente, de vocês, do aluno, para um envio de segunda via de boleto. É diferente de você fazer uma cobrança, né? Então, eu vou mostrar aqui também na tela. Então, o envio de horário e cronograma de aula, né? Quando a gente está falando aí numa régua mais de retenção de alunos, né? De manter o aluno. E suporte do aluno, né? Acaba virando um canal de comunicação efetivo aí com a relação com o aluno, né? Eu separei aqui, Mil, que eu acho que vai ficar legal também, a gente mostrar na tela, né, como seria aí efetivamente a gente ter essas mensagens, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, que vai na régua de captação de alunos, um cenário de confirmação de inscrição, né? Então, falar ao aluno, olha, a gente confirma a tua inscrição no exame. Quando a gente estava debatendo aqui, a gente estava falando que é muito legal a gente receber uma mensagem de boas-vindas, né, de confirmação, é sempre uma mensagem muito positiva. Então, a gente pode, né, fazer esse envio de confirmação com os dados, né, de quando vão acontecer as provas, então, local, data, e também mandar um QR Code para o teu usuário, para o teu aluno, para que direcione para a página, para o website da instituição, enfim, dá para fazer um cenário de coisas, né? Então, aqui, na verdade, esse QR Code é para confirmar a entrada na unidade. Isso. E até fazendo um parênteses, vocês devem ter recebido aí uma mensagem de WhatsApp que foi utilizado, né, dentro deste mesmo contexto. A gente pegou os dados das inscrições de vocês que chegaram no nosso CRM e aí a gente mandou uma mensagem para vocês em relação ao webinar, que é uma outra utilização, mas que também é possível. E quando você tem como a gente fez, né, no processo com vocês, e a gente tem aqui também no exemplo da tela, reparem que a gente tem o dado que é o nome da pessoa que a gente está conversando, a gente tem, por exemplo, a data daquela prova, a gente tem o endereço, no caso de um agendado presencial. Então, todas essas informações a gente consegue fazer personalizadas, porque existe, dentro dessa integração com o CRM, você consegue puxar os dados dos seus inscritos, por exemplo, no processo seletivo, que estão registrados no CRM. Então, cada pessoa vai receber aquela mensagem de maneira bem personalizada, o que aumenta ainda mais essa relação de proximidade do candidato com a instituição de ensino, né, Suzana? Perfeito, Michelle. Assim, nada é mais pessoal do que você receber uma mensagem, né, uma informação com o teu nome, né? Então, realmente, são pequenas coisas que fazem diferença, né? Então, realmente gera uma proximidade aí, mesmo que distantes, mas gera uma proximidade de comunicação e uma identificação com o usuário que é muito grande, né? A gente colocou aqui também um lembrete de data, né, informações, e aqui é legal também que a gente colocou falando, né, amanhã é o teu exame, então aqui tem um curso, o número de inscrição, e a gente também pode colocar o link, né, quando a questão é presencial, mas olha, o endereço da instituição vai ser aqui, já via Google Maps, via Waze, poderia ser um link para um webinar, né, ou que fosse uma chamada aí via alguma ferramenta online, né? Então, também são opções de comunicação que a gente consegue adicionar dentro da mensagem, tá? A gente colocou aqui também o resultado do exame, né, ou do vestibular de aprovação. A gente colocou aprovação, né? A gente está torcendo que tudo dê certo, mas aí falando parabéns e tudo mais, tal. E aí já direcionando para a área do candidato, né? Então, olha, você foi aprovada, tá aqui então o teu caminho para fazer a tua inscrição, né? Ou aqui no caso são os valores, porque era uma bolsa, mas aqui a gente colocou exemplos, né? Um exemplo disso, gente, que a gente vê sendo utilizado, por exemplo, quando você utiliza, e aí
falando do cenário da CRM, mas isso dá para ser utilizado de outras formas também. É muito comum, por exemplo, a instituição de ensino, cliente da CRM, trabalhar da seguinte forma: ele coloca a inscrição, e aí depois que o candidato foi convocado, depois que o candidato foi aprovado, ele precisa retornar ao portal do candidato para enviar, por exemplo, algum tipo de documentação para a matrícula, ou mesmo complementar as informações necessárias para a matrícula, que é o que a gente chama aqui dentro da CRM como segunda etapa da ficha de inscrição. Então, num exemplo deste, você pode colocar no seu template, por exemplo: parabéns, fulano, você foi aprovado para o processo seletivo, seja muito bem-vindo à nossa instituição. O próximo passo para você se tornar o nosso aluno é retornar ao portal do candidato e enviar, por exemplo, a foto do seu comprovante da nota do Enem e a cópia da sua identidade e do seu CPF para darmos andamento na matrícula, por exemplo. E aí esse link vai ser o link do portal do candidato, a sua ficha de inscrição lá no CRM, ele vai retornar, vai fazer o login, vai enviar o restante dessa documentação e a gente dá continuidade do processo, tá? Ou então, por exemplo, quando você trabalha com a taxa de matrícula já dentro da CRM educacional. Então, você coloca o portal, olha, entre, né, volte ao seu portal e faça o pagamento da taxa de matrícula, ou assine o seu contrato de pré-matrícula. Tudo isso já está disponível, né, dentro do portal da CRM, então você consegue fazer esse direcionamento para o candidato, para que ele faça todo o processo de maneira mais simplificada, sem precisar ir presencialmente na instituição de ensino. Exato, Michelle. E assim, quanto isso salva de tempo, né? Assim, é muito legal essa automatização do processo, né? Porque apesar de ser uma mensagem que provavelmente ela vai ser enviada em massa, ela tem isso que você falou, ela é personalizada, né? E ela salva assim de tempo, assim, absurdo. Eu não tenho um comparativo de case, né, num processo de matrícula normal e um processo automatizado assim. Mas até é uma boa, né? Se a gente tiver algum cliente que tope para a gente ver como ficaria, né? A diferença de tempo em relação a isso, seria muito legal também ter essa informação, né? Gostei disso, porque dentro do CRM a gente consegue mensurar o tempo. Então, ó, Olha, clientes queridos que estão fechando, que toparem, a gente pode usar vocês como case, hein? ia ser maravilhoso, porque realmente tem, né, nesse processo todo, quem sabe mais, né? São vocês, obviamente, né? Os clientes. Mas, assim, quando automatiza o processo, gente, é muito maravilhoso. Então, quem quiser ter um estudo de caso para gente, eu tô topando também. Ah, Isso aí. ah, a gente estava falando também, né, Mi, da questão do boleto, né, da segunda via do boleto. Então, só para enfatizar aqui, é muito diferente de fazer uma cobrança, tá? Então, olha só, a gente até colocou aqui num cenário onde o aluno solicitou, né, que era a segunda via da minha mensalidade. Ah, legal, qual que é o teu número de matrícula? Tal, nananã, já pegou o boleto e mandou, né? E olha só que legal. Para facilitar o pagamento, você pode copiar o código de barra e seguir para pagar o aplicativo no seu banco. Olha que maravilhoso, né? Assim, essa experiência, gente, de novo, são coisas pequenas, mas assim, faz muita diferença, É. né? Lembrando que no cenário de captação, essa mesma ideia utilizada para o pagamento da taxa de inscrição ou para o pagamento da taxa de matrícula, por exemplo, né? Exato. Então, é o mesmo recurso que pode ser utilizado tanto no processo de permanência de alunos quanto no processo de captação de alunos. Ótimo, Mi. A gente colocou aqui também, né, consulta de data de prova. Então, se é um calendário, né, se tem uma fase, a primeira fase, segunda fase do vestibular, se tem datas para matrículas, né, que são diferentes também. Então, você consegue mandar esse cronograma, né? A gente colocou aqui, enfim, um cenário onde já seria um aluno matriculado, que pode acontecer também, mas se você quiser mandar um cronograma de fatos, né, e ocasiões que vão acontecer, como um reminder, como um lembrete para os alunos também funciona super bem, né? Solicitação de documento, então, olha lá, né, para matrícula, então, para efetivar a matrícula, a gente colocou aqui, olha, solicitação de documento, na verdade, o aluno tá solicitando, né? Mas ele pode fazer esse envio de documento também, ou a instituição fazer a solicitação para os envios, né, de documentos aí para matrícula. Então,
pode mandar imagem, pode mandar PDF, tem alguns cenários aí onde consegue compartilhar esse tipo de documento, tá? E aí a gente colocou também, né, se for o caso, se vocês quiserem, né, numa próxima conversa a gente faz aí um cenário voltado para retenção, né, desses alunos. A conversa continua assim eternamente, né? Então a gente colocou aqui só um cenário para dar um gostinho de consultas de faltas, onde também pode ser efetivada. Tem uma inteligência por trás desse bot, né, que também vai de acordo com o database da instituição, mas também é super possível aí o aluno fazer consultas da rotina dele, né, institucional ou acadêmica dentro da instituição de ensino, tá? Isso. É porque, gente, para quem não conhece, só para fazer um parêntese e ficar um pouquinho mais claro, o CRM de permanência de alunos, ele possui os views do SGA, porque a gente tem todo um processo de lead score para poder prever a evasão dos alunos, né? Então, essas informações, por exemplo, de falta, de desempenho acadêmico, dentro do CRM de permanência, que é um produto que a gente possui, a gente consegue trabalhar, a gente tem acesso a essas informações a partir das integrações, e aí a gente consegue, do mesmo jeito que a gente trabalha com a relação das informações de captação que estão no CRM com o WhatsApp, a gente também consegue fazer isso no caso de permanência. Mas aí, de fato, como a Suzana colocou, a gente tem a intenção até de fazer um webinar específico, se for do interesse de vocês, sobre como utilizar o WhatsApp como uma possibilidade de permanência dos alunos, tá? Perfeito. E aí, Michele, desculpa, não sei se você ia fazer alguma pergunta. Eu queria só já pegar algumas perguntinhas Tá. aqui, até para a gente não se perder, tá? A primeira coisa que eu queria só fazer um parênteses para ficar claro para todo mundo é o seguinte: quando a gente fala de notificação, a gente está falando do envio ativo da mensagem, né, que a instituição vai enviar para o candidato. Alguns dos exemplos que a Suzana mostrou, a gente está falando do retorno, a gente está falando do chat, quando o próprio aluno acionou a instituição de ensino e a instituição de ensino retornou. Então, quando a gente fala do template, que tem que ser aprovado, do número que tem que ser aprovado do WhatsApp, no processo de notificação, e quando a gente está falando dessa questão da régua de relacionamento dentro do CRM, a gente está falando desse processo de notificação. Só porque são até produtos distintos dentro da Zenvia, com integrações distintas dentro da CRM, tá? Aí, em relação à régua de relacionamento, a gente teve uma pergunta aqui da Késia em relação aos templates, a quantidade de templates. O que acontece? Dentro do CRM, a Késia é, né, nossa cliente, você utiliza, né, Késia, o e-mail, o SMS, os telefonemas e você tem a opção de acrescentar o WhatsApp. Como você paga no caso do WhatsApp, e aí não é uma coisa da Zenvia especificamente, isso em qualquer fornecedor, é bom ressaltar isso, que é o próprio WhatsApp que cobra esse valor, né, quando você vai enviar uma notificação. O que a gente recomenda é que você, analisando o seu funil de captação, você verifique quais são os momentos mais decisivos que vão contribuir cada vez mais para a sua captação. Dentro da parceria que a gente firmou, que os nossos clientes têm uma condição diferenciada na parceria, dentro do valor que você fechar, você vai ter já 2 templates que poderão ser utilizados, já incluso dentro do seu pacote, vamos dizer assim. E se você quiser contratar mais quantidade de template, você pode contratar. A gente realmente só recomenda da gente estruturar, e aí o time de CS pode te ajudar nisso, tá, Késia? E a gente conta com todo o apoio aí do time da Zenvia também nesse sentido, de escolher aquelas informações que são realmente mais relevantes. A Suzana mostrou aí uma diversidade, assim, as possibilidades são infinitas dentro do funil de captação. Mas até em relação a custo, por causa das outras possibilidades que você tem de comunicação em relação a telefonema, SMS,
e e-mail, a gente recomenda que sejam aqueles momentos de conversação e aqueles momentos mais quentes para você utilizar o WhatsApp. Você concorda, Suzana? É isso mesmo que você vê dentro dos clientes de vocês também? Super concordo, Mi. Assim, tem também uma outra questão relacionada à solicitação do template, né, e aprovação. A gente tem um prazo máximo de aprovação, mas assim, máximo, pior dos casos mesmo, de 48 horas, né? Então, assim, a gente vai parte de 4 horas para aprovação de uma solicitação de template até 2 dias, então é rápido, né? A maioria fica aí entre 4 e 6 horas. E realmente, assim, são momentos, tem esse momento quente, né, que você falou, para indicar, para mandar as notificações, e uma notificação bem feita, bem estruturada, ela também vai fazer diferença na questão da resposta, né, do retorno do aluno, dependendo de qual for o contexto da conversa. Né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, sugestões também de casos de uso que tem a ver, né, com as notificações também. Então, coloquei a notificação de resultado, a gente tinha falado, de matrícula, e quem envia, né? Então, tem um fluxo aqui voltado exatamente para notificação e para atendimento, né? A gente acho que vai compartilhar, né, Michele, com o pessoal, não vou passar um a um aqui, mas é legal ter isso para entender exatamente isso que você está falando, Michele, quando é notificação e quando configura um atendimento, né, que é receptivo, que a gente fala, que veio aí do aluno e não saiu da instituição, tá? Exatamente. E lembrando que as duas coisas estão ligadas, porque o que acontece muito, né? A instituição envia a notificação e, a partir da resposta do candidato, por exemplo, dentro da plataforma da Zenvia, no chat, o atendente, né, de call center, o atendente específico, vai respondendo ali as solicitações. E é possível, inclusive, você já colocar automaticamente, por exemplo, para pegar, igual no caso do CRM, que a gente usa o CPF como um dado chave dentro do CRM para os inscritos, a gente consegue já automaticamente pegar o CPF daquele aluno, confirmar, por exemplo, se os números não vieram corretamente, a gente consegue ter essa validação. E se naquele momento da conversa não tiver algum atendente disponível também, é possível também que tenha uma mensagem automática dizendo para aquele candidato: olha, no momento não temos atendente disponível, mas assim que conseguirmos, iremos retornar, por exemplo. Tudo isso também é possível de ser colocado. Exatamente. Deixa eu até ver aqui se tem mais de algumas perguntinhas, só um minutinho. O Maurício perguntou sobre custo. Cliente da CRM Educacional tem uma condição diferenciada, tá? O contrato, ele é fechado diretamente com a Zenvia, mas como os valores são diferentes, vocês precisam procurar, por favor, a pessoa do time de sucesso do cliente que atende vocês, para que essa pessoa passe a indicação para o time da Suzana, né, para o time da Zenvia, para que eles deem andamento. Então, vocês podem procurar a gente, que a gente explica direitinho como é que funciona, mas é bem acessível, assim, eu já posso dizer que, pelo que a gente viu no mercado, realmente é bem legal. A gente fez, né, Michele, assim, realmente entendendo o público-alvo da CRM Educacional e o quanto isso seria atrativo, né? Essa parceria foi justamente para disponibilizar aí o cenário do WhatsApp para vocês de uma forma que seja, acho que rápida, tranquila e também acessível, né? Para que faça realmente diferença aí no dia a dia das instituições. Legal. Bom, Suzana, uma outra coisa que eu queria aproveitar, a gente falou um pouquinho, por exemplo, da questão das cobranças, que são mensagens que normalmente não são aprovadas nos templates, né? Uhum. Aí eu queria voltar um pouquinho nisso, queria te pedir para explicar como é que funciona e o porquê até, né, que esse processo de aprovação em relação ao WhatsApp. Então a gente sabe que o WhatsApp ele aprova o número, né? E ele aprova os templates. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre isso.
Perfeito, Michele. Bom, o processo de aprovação, né, do número aí em relação ao WhatsApp é feito diretamente com eles, né? Como você mencionou no começo, nós somos um BSP, né, que é um Business Partner Solution aí do WhatsApp, né? Então, oficial, são poucos que existem, né? Não são muitos. E a gente faz esse processo de aprovação, então, junto ao WhatsApp, né? Tem um contrato que o WhatsApp solicita, é até legal a gente falar isso, porque às vezes na expectativa do fluxo a gente acaba entrando em contato também, né, ou clientes de vocês com a gente, mas a gente tem essa assinatura de contrato junto com o WhatsApp antes de fazer a solicitação do número. Por quê? Porque tem informações ali que o WhatsApp vai validar, inclusive o Facebook ID, porque como é um WhatsApp Business, ele vai puxar o ID da sua companhia, né, do registro da companhia. Então, tem essa aprovação, esse momento de aprovação com eles. Demora mais ou menos, também pior dos casos, a gente está falando de 10 dias, né? Que seria uma semana, talvez, de business, né? Mas 10 dias a gente tem de aprovação junto ao WhatsApp. Às vezes demora mais quem solicita para mandar as coisas do que efetivamente o WhatsApp aprovar. E a gente tem alguns cenários, sim, que o WhatsApp não aprova, tá? O que acontece? Por boas práticas, né? E também por questões aí de informações no mercado e de utilização da ferramenta, o WhatsApp não aprova empresas de cobrança, né? A gente falou tanto de cobrança aqui, então é uma prática que o WhatsApp não aprova, tá? Um outro também, só para contextualizar, porque também não é o caso de vocês, eu acho que para o cenário, né, educacional, assim, dificilmente vai ter uma situação que não seja aprovado. Mas também tudo que é relacionado à farmácia, a gente fala fora que é drugstore, né, que é coisa de medicamentos. Então, também tem uma restrição muito grande em relação a isso, porque precisam de prescrição médica, pode ser configurado caso de vício, enfim, tem uma série de coisas também aí que o WhatsApp relacionado a isso não aprova, né? Então, questões de consumo, de vendas de álcool, então, esse tipo de situação, né, que algumas coisas a gente sabe que são básicas aí no dia a dia, né, para não fazer propaganda, enfim, que não é permitido, mas também acho que essa questão de cobrança e de alguma coisa que precisa de autorização para ser oferecida, né, então tem um pouco de restrição, sim. É legal lembrar que, pegar até uma frase que você me explicou quando a gente começou a conversar sobre a parceria, né, Suzana? Você me falou uma frase que eu guardei, assim, é bom lembrar que o WhatsApp, ele é uma ferramenta de relacionamento. Por isso, o tom da mensagem deve ser sempre nessa linha. Uhum. Então, às vezes uma instituição, se ela tiver um tom na mensagem muito propagandista, vamos dizer assim, isso pode ser reprovado. Exato, E até exatamente. por, e até por isso que a gente recomenda, por exemplo, se você vai falar, olha, vem, inscreva-se no processo seletivo, talvez o WhatsApp não seja melhor. Talvez você mande um SMS, por exemplo, Uhum. né? E aí agora, depois que o candidato foi aprovado no seu processo seletivo, você vai dar parabéns, você vai convidar ele para ver um tour virtual, por exemplo, que você tem da sua instituição de ensino. Aí você vai explicar as documentações que ele precisa para matrícula. Aí já é um tom mais de De relacionamento, relacionamento, né, exatamente. Suzana? É perfeito. Acho que é a descrição muito boa, Michele, porque tem tudo a ver com isso, né? Com o processo de aprovação, realmente, né? Essa coisa promocional tem restrições, mas a questão do relacionamento com o cliente, assim, aí é muito mais tranquilo, né? Uma outra coisa que me perguntam também, Michele, mas talvez ficou claro aqui na apresentação, mas eu acho legal também ilustrar, é o envio de mídia, né, pelo WhatsApp. Então, sim, Verdade. pode enviar, né? Ela vai dentro também de um template de aprovação, porque ela acaba virando uma notificação, né? Então, o modelo aí acaba sendo aprovado também, mas não tem problema nenhum enviar mídia, né, para os alunos também, nesse caso, de relação com eles. O que acontece, pessoal, é a limitação de caracteres, né? Então, se você for enviar uma mídia, você tem um número menor de caracteres para poder utilizar nas mensagens, mas é bem possível. Suzana, você falou sobre o tempo de aprovação do número, Uhum. que é a média máxima aí de 10 dias, correto? Exato. E o tempo, pegando até um gancho aqui na pergunta do Roberto, o Roberto também é cliente nosso, perguntou assim, quero colocar quanto tempo que precisa, como é que funciona?
Então, o primeiro processo vai ser esse que a gente vai fazer a indicação para vocês. Vocês vão fechar a negociação com a Zenvia. Aí vai ter a parte contratual, que aí acaba dependendo um pouco dos jurídicos, né, da instituição e tudo. Aí envia-se o número para aprovação do WhatsApp, que leva em média 10 dias. Aí depois tem o processo de aprovação dos templates, correto? Isso. Os templates já é mais rápido, né? Muito rápido, Michele. É o que eu tinha mencionado, assim, a gente fica mais ou menos entre 4 e 6 horas para aprovação do template, né? A gente tem um time dentro da Zenvia de UX, né, do Writer, que faz também a solicitação caso o cliente não tenha, né, ou alguém que faça isso, a gente oferece esse serviço também, mas a gente fica entre 4 a 6 horas, no máximo também 2 dias, dependendo do que for, e se for reprovada a mensagem, você pode reescrever e reenviar para aprovação também, não tem problema. Bom, então, em relação a esse prazo, mais ou menos, né, vamos colocar aí o máximo de 48 horas. Então, a aprovação do número cerca de 10 dias, a aprovação do template, normalmente o máximo é 48 horas, né? Exato. Aí, feito isso, gente, a configuração em termos do CRM é muito simples. Inclusive, para quem é cliente, a gente está preparando já os vídeos para poder enviar, né? Que a gente coloca no CRM for You, sobre essas informações. E aí, sobre a pergunta também do Roberto sobre a LGPD, na ficha de inscrição do CRM, é uma regra, inclusive do próprio WhatsApp, é uma exigência, né, Suzana, do próprio WhatsApp, que o candidato ele tem que aceitar o recebimento daquela mensagem. Exato. Uhum. Né? Então, na ficha de inscrição, eu vou até pegar aqui uma apresentação para poder mostrar para vocês, mas na ficha de inscrição, a gente tem um modelo que a gente precisa seguir, que vai aparecer para o candidato a autorização. E no fluxo da régua de comunicação que a gente desenhou, e que até seguindo a lei de proteção de dados, apenas aqueles candidatos que autorizaram irão receber a mensagem de WhatsApp, tá? Então, quer ver? Eu vou compartilhar aqui minha tela só para vocês verem como é que isso vai ficar. Opa! Deixa eu pegar aqui. E aí, quem é cliente, gente, que quiser mais informações, a gente tem um detalhamento maior, a gente pode passar isso para vocês à parte. Mas aqui é um printzinho, ó, que o candidato, vocês já estão vendo, né? Sim. Então, ele clica aqui, ó, que ele aceita, sim, ele aceita receber informações do número tal. E aí, então, com base nisso, o fluxo da régua de comunicação funciona dessa forma, respeitando essa regra, tá bom? Muito legal, Mi. Deixa eu já tirar aqui. Tem uma outra informação também que fica acessível na plataforma, né, Mi? Depois falando, teve aquisição do número, o usuário ele tem acesso à nossa plataforma, né, da Zenvia, para poder acompanhar aí os processos dos envios também, enfim, fazer os envios também por essa plataforma. E ele consegue ver, ele tem um relatório depois, quais números foram se a mensagem foi recebida, se ela foi bloqueada pelo usuário, ou por que aconteceu. Então, todo esse ciclo, né, de envios e recebimentos, os usuários também conseguem acompanhar, tá? Legal. Gente, eu coloquei aqui, eu vi aqui, o Joaquim me pediu mais informações, eu vi que aqui alguns outros clientes também falaram. Eu tô deixando o meu e-mail aqui no final, que aí vocês podem me mandem um e-mail só para eu não perder aqui pelo chat essas informações mais específicas da parceria, de como é que isso funciona no CRM, para a gente poder dividir as telas de como é que isso aparece dentro da CRM, o que fica dentro do CRM, o que fica dentro da Zenvia, porque assim, como vocês fecham a parceria diretamente com a Zenvia, vocês vão ter acesso às duas plataformas, né? Então, um exemplo aqui de um fluxo normal, tá? Só para poder ficar mais claro. Vocês vão lá,
fizeram todo o processo com a Zenvia, aprovaram um template da Zenvia. Esse template ele vai ter um ID e aí ele vai ser jogado, vamos dizer assim, dentro do CRM para poder pegar os dados dos seus candidatos que estão cadastrados dentro do CRM. Então, aí você coloca as tags, você pode usar até 5 campos editáveis dentro de um mesmo template. Então, você pode colocar o nome, a oferta, o turno, o horário de um vestibular agendado, ou se for uma prova objetiva online, como a gente tem, você pode colocar o link, enfim. Então, você coloca todas essas informações no template dentro do CRM. Feito isso, tem o processo de configuração da régua. O processo de configuração da régua, as alterações da configuração da régua, se vocês forem precisar que a CRM execute, a gente precisa de um tempinho de antecedência. Se vocês forem vocês mesmos executar, aí não tem problema, que vocês vão ter a explicação da configuração da integração com a Zenvia, da configuração desse template, e todas essas informações de como colocar na régua não muda, sobre como colocar na régua não muda, porque é igual vocês já fazem com telefone, com telefonema, com SMS, etc. Tá? E aí, então, funciona dessa forma. Então, depois que está tudo já aprovado dentro da Zenvia, que vocês vêm com esses dados para serem lançados no CRM. A parte do chat, por exemplo, se o candidato responder a notificação, vocês também vão ter esse atendimento todo registrado na Zenvia, tá? Então, vocês vão ter as duas plataformas integradas, mas acesso às duas plataformas. Então, toda a parte de relatório que a Zenvia tem, vocês vão ter. Uma coisa muito legal, por exemplo, que tem lá na plataforma da Zenvia é assim, por exemplo, o candidato pediu alguma informação, o atendente de vocês não sabe aquela informação naquele momento. Tem uma tagzinha, eu esqueci o nome, que você coloca lá na Zenvia, que você coloca assim, por exemplo, eu não vou lembrar agora o nome, mas se alguém lembrar, me contem. Que é, por exemplo, você coloca aguardar, por exemplo. Você não vai encerrar o atendimento, você vai colocar lá em stand-by. Eu não lembro agora o terminho que tem lá para clicar. Aí fica como uma mensagem que tá dependendo de você dar o retorno. Aí você vai lá, conversa com a área necessária, por exemplo, vê o que você precisa resolver e depois você responde para o seu candidato. Então, você tem essa organização dentro da própria plataforma da Zenvia também. Né? Outra pergunta. Como funciona a cobrança das mensagens enviadas? Explica pra gente, Suzana, para atender essa demanda do André, a gente não precisa entrar no detalhamento de valores, né? Porque a gente tem aqui pessoas que são clientes, pessoas que não são clientes, mas só para o pessoal entender como é que funciona essa questão dos dois produtos, a parte do chat e a parte da notificação, o que é um valor mensal, o que é um valor específico por mensagem, conta pra gente, por favor. Ótimo, Mi. Agora que eu vi abrir o chat aqui, falei, nossa, tá bombando, tem... Não, mas eu tô lendo aqui e tô te contando, pode ficar Legal, tranquilo. então tá bom. Olha, bom, eu sempre falo que a gente tem 4 vertentes aí de cobrança dentro do WhatsApp, né? Não vou falar que é o jeito mais confortável, mais gostoso de ter uma cobrança, mas assim, faz super sentido, né? Então a gente tem o primeiro valor, que é o valor da mensalidade, né, do número, né? Então o número é um valor cobrado mensalmente, que vem com 2 templates one shot, né, já para mandar dentro desse valor, e o setup, né? Então a gente faz a solicitação do número, como eu tinha mencionado, faz a parte de onboarding e tudo mais, e ok, deixa o número prontinho com 2 templates aí disponíveis também para envio, né? Já nesse valor mensal. Depois a gente tem um valor que é da notificação, então é a mensagem ativa, né, que o detentor do número manda para os usuários, para os receptores, né? Quando essa mensagem é enviada, essa notificação, vou trocar, se não confunde, essa notificação é enviada, ela abre uma janela de 24 horas de sessão, né? Então, tudo que for enviado, né, depois dessa mensagem, na verdade, assim, eu enviei uma notificação, meu usuário respondeu, então tudo que eu ir e voltar dentro dessa janela de 24 horas é chamado de Session Messenger, né? Tudo é mensagem dentro dessa janela, tá? 24 horas ela fecha, o que for mandado depois é uma notificação, né?
Ah, mandei uma notificação, o meu usuário não respondeu, mandei outra. É outra notificação, não é uma session message, tá? E aí a gente tem, então, a cobrança do número, a notificação, as mensagens dentro da janela de notificação e o template avulso depois, quando for necessário, né? Também tem um valor adicional conforme for pedindo o one shot, não é um mensal. Então, essas são essas 4 cobranças que existem aí dentro do número do WhatsApp. E o valor do atendente no caso do chat, né? Exatamente. Se a gente tem o chat, que é um opcional também de ter aí o agente, né, respondendo, a gente tem também o valor do agente que a gente fala que é intermediário e tem o avançado também, aí tem uma série de diferenças entre um e outro, mas aí tem também o agente. Eu recebi uma pergunta aqui em box que foi o seguinte: olha, suponhamos então que eu contrate apenas a notificação. Se eu contratei apenas a notificação, eu não vou poder receber o retorno do meu candidato, porque eu não tenho chat, correto? Aí a Exato. questão é, eu posso colocar no meu template a informação de que essa mensagem automática para responder, entre em contato pelo telefone tal, correto, né? Pode travar, na verdade, fechar a janela depois que foi enviada uma notificação. Pode sim. Legal. Deixa eu ver aqui, porque tem mais. Deixa eu ver se tem Quantas mais. telas a gente consegue atender ao mesmo tempo? Depende, Luciano, aí depende da interface que vai ter, né? Se for uma resposta só via plataforma da Zenvia ou dentro do CRM, aí eu não sei se no CRM os acessos são simultâneos, né, Michelle? Eu tenho um usuário para cada um. Dentro da plataforma pode ser simultâneo, né? Agora tem uma outra forma de atendimento que é o transbordo humano, né? E aí tem pontos de atendimento que é o chat, e aí depende da quantidade que é contratada, né? Mas a gente aí a média fica entre 5 e 3 num agente intermediário, tá? É porque os valores que vocês contratam é por atendente. E aí vai depender, né, de quantos atendentes vocês vão querer ter para poder cuidar do chat, por exemplo. Tá? Exato. E aí, gente, até um parênteses, tá? A gente acabou focando muito a nossa ideia do webinar em relação às boas práticas, ao conteúdo em si. Mas qualquer dúvida mais específica da parceria, né, não deixem de procurar a gente, que a gente responde ou até aciona o pessoal da Zenvia, se for o caso, para poder ajudar com algumas questões mais específicas, tá bom? Alguém mais, pessoal? Temos 4 minutinhos, ó. Respondi aqui do André, pelo chat eu consigo atender mensagens receptivas. Consegue também, não tem problema. Aqui a gente fala de atendimento, talvez os termos eles ficam muito juntos, né? Sim, Então, mas assim, sim, tem a ver com o recebimento também e fazer esse atendimento. exatamente. Legal. Bom, deixa eu pegar aqui, ver se eu tenho mais alguma dúvida em box, que às vezes o pessoal me manda aqui separado. Só um minutinho. Nossa, passou muito rápido, Michelle. Não foi? Passa Eu rápido. também, eu também achei, viu? Bom, realmente eu dei uma olhadinha aqui, acho que as dúvidas. Opa, peraí, tem mais um chat. Não. Bom, então é isso. Muito obrigada, Eu que Suzana. agradeço, estou super contente. Achei ótimo poder participar com vocês e estou aqui à disposição, Michelle, o que vocês precisarem. Quer bater um papo sobre, né, a retenção dos alunos, aí a gente pode fazer um chat também. Se tiver uma demanda um pouco mais técnica, a gente chama o Product Manager, que é o Carlos, também para falar. Então, fica à vontade. Enfim, estou super contente com a parceria. Espero que assim, só dê super certo mesmo. Legal. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. A gente vai se falando aí mais em box. Muito obrigada pela presença de todo mundo, tá bom? Obrigada, Michele. Obrigada, até Tchau, tchau. mais. Tchau, Tchau, gente. tchau.